tá? Um lembrete importante também. Tem alguém que vai fazer aula de batismo hoje? Tem alguém? Não? Chegou ao meu ponto aqui, como já é falado por um irmão, né? Acho interessante, essa frase já é característica de um irmão nosso aqui. Queridos, agora a gente vai para um momento muito importante. Todos os momentos são importantes, né? Desde quando nós chegamos aqui, a abertura, a oração, os louvores, todos esses momentos são importantes. E eu gostaria que a amada igreja ajudasse a receber esse irmão que é diácono também, está ali firme e forte no encontro de casais, no ECC, que é o nosso irmão Nelke. Vamos estender as nossas mãos aqui para orar pela vida do nosso irmão aqui nesse momento. Senhor Deus, Pai, eu quero te apresentar nesse momento a vida do teu filho, Senhor, que se colocou à disposição para estar conduzindo a tua palavra, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a dele. Mas eu te peço, Pai, dê entendimento para ele, tudo aquilo que ele planejou, que ele possa ministrar nesse momento, concede sabedoria para ele, entendimento da tua palavra, Pai. Abençoa grandemente a vida do teu filho, Senhor. E nos abençoe também, Senhor. Nos dê entendimento de tudo aquilo que vai ser ministrado. Nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, como diz também um irmão nosso ali, né? É maravilhoso quando a gente vê o Tiagão aqui em cima, que a gente vê o brilho no olhar dele e a satisfação dele em servir o reino. Bom, boa noite, amada igreja, graça e paz a todos, amém? Mais uma vez é uma satisfação imensa em estar aqui, né? A gente recebeu esse convite domingo da nossa pastora, em virtude de toda a organização que está tendo do acampamento. Foi tudo improviso para nós humanos, mas para Deus nada é improvisado, é tudo preparado, amém? Hoje a gente vai trazer uma palavra breve, uma palavra que eu creio vai nos renovar, vai nos fortificar, vai nos purificar, vai mostrar para a gente que realmente a gente está no caminho certo. Glória a Deus, estamos no lugar certo. O interessante é que ontem, para quem sobe aqui, todos sabem que a nossa pastora sempre manda, né, uma mensagem de apoio, uma mensagem de carinho, uma mensagem que nos passa a proteção espiritual que realmente eles fazem em oração por cada um de nós, né? E o interessante é que algo me tocou nessa palavra que ela mandou, porque linkou com a confirmação do tema que eu ia trazer hoje, que é quando ela diz que quem sobe aqui, a palavra ela tem que ser primeiro ministrada em nós, né? Então esse Espírito Santo ele transborda em nós para que a gente venha realmente transbordar na igreja. E aí a gente estava, né, com os ouvidos atentos, esperando o que o Senhor ia nos dar para trazer para a amada igreja. E ontem, numa reunião de alinhamento lá no Ministério de Casais, foi até mencionado aqui que a gente faz parte, uma observação lá da nossa pastora Dagmar confirmou, né, o que a gente tinha que passar para a igreja hoje. E a gente está com um tema, né, hoje: o Senhor não te vê como você se vê. Amém? Vou até repetir: o Senhor não te vê como você se vê. Amém? Fala para a pessoa do lado aí: o Senhor não te vê como você se vê. Fala aí para ele aí do lado aí, que isso tem que ficar ancorado na sua mente hoje. Amém? Às vezes, quem trabalha de alguma forma na igreja, em algum ministério, levanta a mão, por favor. Quem trabalha? Glória a Deus, cerca de 70% que está aqui hoje. Então essa palavra vai fortificar você, né, no que você está fazendo, e vai de repente fazer com que aquela pessoa que ainda não está no ministério, que de repente ela venha buscar, né, estar no ministério. Porque nós sabemos que todos nós fazemos parte de um corpo, né? E esse corpo ele precisa de cada parte, de cada etapa. Eu tenho
não vou dizer que é um defeito, mas o probleminha na unha, nasceu comigo, com 2 meses de idade. De vez em quando tem um cantinho de unha aqui que, quando ele nasce aqui, chega eu vejo estrela. Então é um pedacinho do corpo que prejudica o corpo inteiro. E ao contrário também acontece. Jesus, ele precisa de cada um de nós para fortificar esse corpo. Só que foi dito ontem uma frase que mexeu comigo, que às vezes, inclusive o nosso irmão João, no culto de casais, também falou aqui no culto domingo. Ele diz que às vezes parece que a gente está enxugando o gelo, né? A gente trabalha em prol dos casais, em prol das famílias, e parece que às vezes a gente não vê um avanço. E é justamente porque às vezes ao nosso olhar a gente quer chegar num estado de perfeição muito grande, ou então pelaquela parte da nossa natureza pecaminosa que existe entre nós, a gente às vezes se desaponta com a gente mesmo, e a gente às vezes não se sente digno, não se sente capaz. Mas o Senhor, ele tem um olhar diferente sobre a vida de cada um de nós. Nosso versículo base está lá em 1 Samuel 16, 7. Se a mídia puder colocar a Nova Linguagem na tradução de hoje, para ficar algo bem alinhado, a gente vai usar essa tradução hoje. E lá em 1 Samuel 16, 7 diz assim: mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. É impressionante que a gente ainda vê lá no mundo, lá fora, as pessoas assim ficarem abismadas quando alguma pessoa totalmente errada se converte ao Evangelho e começa a fazer a diferença na obra de Deus. É justamente por conta disso, né? No culto que estava ali na semana do carnaval, né? O irmão Tiago, muito emocionado, disse aqui que ele louvava muito a Deus, porque no passado ele estaria em outro lugar de uma forma totalmente diferente. Olha o que Deus faz, né? Trouxe ele no púlpito naquela semana. Então Deus, ele sempre tem esse olhar para o nosso coração. Deus, ele sempre vê algo em você que ninguém mais vê. Eu sou uma prova viva disso. Às vezes eu ainda me pego pensando: Senhor, o que foi que tu vistes em mim? Porque é tanta misericórdia, é tanto amor que Ele tem sobre a vida de cada um de nós. Porque eu costumo dizer, eu sei do lamaçal que o Senhor me tirou. Um lamaçal mesmo. E é justamente por conta desse versículo base. E ontem a gente, nessa reunião de alinhamento, ficou muito claro para nós que tem um trecho lá em Hebreus 11. Isso aí vai ficar para dever de casa, se vocês quiserem ler o Hebreus 11 completo. Lá fala um pouco de uma listagem de pessoas que eram improváveis, né? Eu trouxe só Hebreus 11, do 1 ao 3, que diz assim, ó: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não pode ser visto. E aí, quando a gente continua a ler esse trecho de Hebreus 11, a gente vai ver lá que Sara, tem um trecho aqui de Sara que ele direciona, né, para esse texto de Sara, que quando o anjo disse para Sara, ele disse na realidade para Abraão, né, que Sara ficaria grávida. Sara riu, ela desdenhou, né? Eu trouxe esse texto, ele está lá em Gênesis 18:11. Diz assim: Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual
agora que eu e o meu Senhor estamos velhos. E logo mais lá à frente, o anjo, ele repreende, ele diz... Ela não falou isso em voz alta, ela disse dentro do coração dela. Ela riu ali de uma forma irônica. E o anjo disse, por que ela fez isso? Por que ela agiu desse jeito? Ele fala, acaso tem algo que Deus não possa fazer? Então, quando a gente olha para a vida de cada um de nós, às vezes a gente pode estar passando por um momento desafiador. E é interessante que cada pessoa que já subiu aqui no palco falou algo de alguma coisa que eu vou falar aqui. A irmã ministra de louvor falou sobre o pecado que aquela mulher adúltera tinha para entregar, que era só aquilo que ela tinha, mas com toda a misericórdia de Jesus, Jesus pôde purificar ela. O nosso ministro de louvor, Igor, ele disse que a gente tem que adorar num estado verdadeiro, que não tem que ser uma troca. E agora no final, o diácono Cleison, ele falou que a gente tem que entregar todos os nossos desafios para Deus, para que Deus nos restaure. É justamente por isso, porque às vezes o nosso olhar humano, ele não entende aquilo que Deus pode fazer. Às vezes a gente está passando por um momento de desafio, ou a gente está fazendo algo de errado, e a gente se sente afastado de Deus. A gente se sente sem aquela vontade, meio que indigno. Ao longo da semana, para a gente chegar nesse tema, também eu conversei com uma ovelha lá nossa do ECC, e eu digo, e aí, a gente vai trabalhar nesse próximo ECC? Ele disse, olha, não sei não, estou fazendo tanta coisa de errado. Aí eu disse, irmão, então agora que está na hora de trabalhar, agora que é a hora, porque a gente não tem que esperar a santidade, a santificação para fazer as coisas para Deus. É fazendo as coisas para Deus que a gente vai chegar na santificação. Porque se a gente fizer algo de errado e se afastar, a gente vai comprovar que através de outros textos aqui que as coisas vão piorar. Então o olhar final é sempre o olhar de Deus nas nossas vidas. Deus, ele pode ver muito, muito, muito mais além. Nessa listagem lá da membresia da fé, vou usar esse termo aí, a gente pegou como exemplo também aqui a esposa de Urias, que acabou sendo mãe de Salomão, né? Mas ela acabou cometendo adultério também com o próprio Davi. A gente tem também aqui um outro exemplo, que é o próprio Davi, que ele foi considerado segundo o coração de Deus. Lá em Atos 13, 22, diz assim: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Aí me veio uma pergunta, mergulhando, estudando essa palavra: será que Deus desejava que Davi adulterasse? Será que Deus, ele queria que isso acontecesse? É justamente porque Deus permite que algumas coisas aconteçam com a gente para ele nos lapidar. A gente está passando por um processo. Eu já tinha até esquecido que véspera de ECC o negócio fica, né? E a gente passou por um processo lá na nossa empresa assim muito desafiador essa semana. Aquela punhalada assim mesmo pelas costas que você não espera. E nesse momento a minha esposa falou assim: eu tô com ódio, eu tô com uma ira. Aí eu digo: é exatamente isso que o inimigo quer. Porque imagina, a outra pessoa que te apunhalou, ela tá lá, vivendo a vida dela. Ela não tá nem se portando contigo. E aí tu tá limpinha aqui, tá purificada, tá servindo o Senhor, aí vai te contaminar com aquele algo tóxico que a outra pessoa, eu digo, não permita isso. E aí no mesmo instante a gente entrou em oração, fizemos o devocional e algo diferente aconteceu naquele dia. Então de repente, se não tivesse acontecido esse fato, a gente não iria aprender como a gente aprendeu naquele devocional. Então às vezes acontecem certas coisas com a gente porque Deus ainda assim está nos moldando. De repente foi necessário que Deus permitisse esse fato que aconteceu com Davi, para que a gente pudesse hoje entender o tamanho da misericórdia do Senhor.
Mas nesse texto ele deixa claro que Deus diz que ele encontrou uma pessoa que iria fazer tudo conforme ele queria. Então, para você estar aqui hoje, é porque Deus já te encontrou também. Olha que legal, que maravilha. Glória a Deus. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para cumprir algo que Jesus pediu, que a gente vai entender lá no final. Cada um de nós estamos aqui para cumprir esse algo que Jesus pediu. Inclusive, o nosso ministro de louvor aqui falou também, parafraseando aí, enquanto ele louvava ao Senhor. A gente não pode deixar que as vozes do mal nos influenciem. Lá em Romanos 12, 21 diz assim: não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Justamente, às vezes a gente vai dar aquela deslizada. Quando a gente perceber, a gente já cometeu algum erro. Mas a gente não pode deixar que esse mal vença. A gente tem que só pegar o lado bom, que é a misericórdia de Deus, pedir perdão e seguir em frente. E como eu disse anteriormente, jamais se afastar da presença do Senhor. Porque apesar da gente falar que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso, mas ele deixa um versículo aqui dizendo o que pode de repente acontecer para quem se afasta dele. E está lá em Jeremias 17,5. Jeremias 17,5 diz assim: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Então, a gente não pode jamais, independente do nosso erro, independente do nosso momento, independente das circunstâncias, se afastar do Senhor. Às vezes a gente está passando por um momento e em vez de a gente entregar primeiramente aquele desafio nas mãos do Senhor, a gente vai confiar, como ele diz aqui, em fracos, em uma força fraca, uma força humana. Às vezes a gente vai buscar um jeitinho, tem até um ditado, né? Um jeitinho brasileiro, né? A gente já conseguiu várias bênçãos que, sinceridade, se não fosse o Senhor abrir as portas, não tinha como, humanamente não tinha como, mas o Senhor ele pode fazer. É porque às vezes, eu digo isso muito na minha célula, às vezes a gente lê algo que aconteceu há muito tempo atrás e a gente acaba não imaginando que isso pode acontecer com a gente. Você ler a palavra de Deus já é maravilhoso. Agora você meditar nela e imaginar é outra situação totalmente diferente. O imaginar é você fechar seu olho e dizer: o que essa história tem a ver com a minha vida hoje? Como é que seria eu assim, dessa forma? E você começa, sabe, vir aquela voz, você começa a escutar o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. E isso é muito maravilhoso, igreja. Tudo, absolutamente tudo, é bênção de Deus na nossa vida. Inclusive as coisas que às vezes não nos agradam. Esse fato que aconteceu essa semana é interessante. Era algo que eu estava pedindo para Deus, né? Para vocês entenderem um pouquinho, eu estava pedindo para Deus abençoar um funcionário, abrir as portas para ele de um lugar melhor, para ele ir, porque eu já estava achando que não estava mais fazendo sentido dele estar com a gente. Só que ele escolheu uma outra forma de ir embora, né? E aí gerou raiva. Só que aí depois caiu a ficha. As coisas não podem ser exatamente como a gente quer, como a gente pede. E depois eu vim entender, eu glorifiquei. Eu digo: Senhor, eu estava te pedindo isso. E aí vem de encontro a algo que eu estou estudando agora, algo humano, um curso que eu estou fazendo que fala sobre permissão. Tem muita coisa que a gente quer na vida que às vezes a gente ainda não tem a permissão de receber. A permissão de Deus mesmo.
E tanto você, se não tiver a permissão, como se alguém ao seu redor não tiver essa permissão, vai acontecer algo para que isso não aconteça. E essa pessoa do qual aconteceu isso, ela não tinha permissão para ir para o nível que a gente está indo, para subir mais um degrau que a gente vai subir. E aí ela teve que sair do game, só que não foi da forma que a gente queria, né? E eu pude exercitar algo que foi fruto de um devocional, parece que há 2 dias atrás, que é o perdão. Mencionei no nosso devocional. Eu acho que é o fator mais desafiador para nós seres humanos cumprir, é quando a palavra diz que a gente deve perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou, né? Porque o natural da gente, quando alguém faz algo, ainda mais se for algo muito grave, é a gente tentar ficar com esse sentimento tóxico dentro da gente. Mas aí sabe o que eu fiz? Eu disse, foi outro caminho que eu adotei. Eu liguei para essa pessoa, abençoei, disse, não sei por que você fez isso, mas eu quero te desejar toda a sorte de bênção. Eu quero te dizer que quero todo o sucesso da tua vida. E deu para mim sentir na voz dela o arrependimento, né? E a própria palavra de Deus fala sobre isso, que quando a gente faz isso, a gente deixa a pessoa com remorso, né? A gente deixa que ela se machuque lá. Então agora entre ela e Deus, ela que tem que buscar lá o perdão divino, que eu já liberei o perdão dela. E isso a gente tem que fazer na nossa vida, em cada desafio que a gente passar, em cada situação que a gente viver, porque como eu falei anteriormente, tudo, absolutamente tudo é bênção de Deus na nossa vida, até as coisas que não saem exatamente como a gente gostaria que saísse. A gente não pode adotar aquele jargão, eu não gosto desse jargão que alguns crentes falam, eu me desviei. Gente, você não existe isso, quem conheceu Cristo verdadeiramente. Você cometeu um deslize, mas jamais fica aqui. Não adianta você falar, eu fiz algo que desapontou a Deus, eu não estou me sentindo merecedor, e aí eu vou começar a fazer outras coisas totalmente diferentes. Você não pode cair nesse jargão popular. Para mim isso aqui não existe. Você deslizou, e essa semana é uma semana que a gente vai relembrar o maior ato de amor que já aconteceu pela humanidade, que é Deus entregar o seu único filho para ter aquele sangue derramado para isso, para dessas vezes que a gente deslizar. Glória a Deus. Então, jamais deixe passar pela sua cabeça, independente de qualquer coisa errada que você fizer ou qualquer circunstância desafiadora que você estiver passando, jamais se afaste do Senhor, jamais se afaste da presença de Deus. Em Romano tem Romanos 8:28, é um versículo que eu digo que é o versículo do meu discipulador, porque ele fala muito desse, o Alexandre. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com seu plano. Você está aqui não é à toa. Deus te chamou, Deus está te moldando, Deus está te lapidando, Deus está fazendo com que você fique com uma resiliência melhor pelaquilo que você está passando. Eu sei que de repente hoje tem alguém aqui que está passando por grandes desafios, que de repente a pessoa diz, eu não sei se eu vou suportar. Vai, amado, vai, porque essa mesma palavra diz que o Senhor ele não dá um fardo para quem não pode carregar. Ele só está te lapidando. Você tem como acelerar o processo. Como? Indo lá no teu quarto, fechando a porta e dizendo, Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Ainda não consigo entender, ainda não consigo enxergar. Foi o que eu fiz quando aconteceu esse ato. Eu disse, Senhor, por quê? Bora, só nós dois aqui. E aí ele veio, é como se ele tivesse batido no meu ombro e dito assim, mas tu estava me pedindo isso há 3 dias atrás, agora eu só não fiz do jeito que tu queria. E é assim que acontece. Foi um culto muito forte domingo aqui, o segundo culto da família, onde a nossa irmã,
mencionou a tragédia que ela passou, né? Com a perca do bebê. Mas como ela falou no final, ela glorificou o nome do Senhor. Foi Deus que deu, foi Deus que tomou. Bendito seja. Às vezes o Senhor vai tirar algo da gente. Mas sabe por quê? Por conta desse versículo aqui. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor sabe que se você tiver isso, lá na frente você pode se prejudicar de uma forma pior. Às vezes o Senhor não vai te entregar algo, porque Ele sabe que se você receber, não sei não. Eu já falei isso aqui outras vezes e torno a repetir. Quando a gente estava no projeto da Rinode, uma empresa muito grande, todos conhecem, o esforço que a gente fez, a gente alcançou alguns patamares bons. Mas teve pessoas que fizeram um esforço muito menor do que o nosso, que alcançaram patamares muito maior. Mas hoje eu entendo por que o Senhor não liberou. Eu ia ter destruído com a minha vida. Naquela época eu ainda estava no mundão. Se eu ganhasse o que era o meu objetivo ganhar naquela época, eu não sei nem se eu estaria aqui com vocês hoje. Então, às vezes o Senhor Ele não te entrega, ou seja, o que eu falei há pouco, às vezes você ainda não tem a permissão de receber, porque você precisa passar por um processo de preparação para poder você ter aquilo que você quer. E aquilo que você quer, ele tem que estar de acordo com aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Amém? Glória a Deus. É uma palavra breve. A gente está quase caminhando para o final. E ainda falando dessas situações da gente fazer ou não fazer, cometer ou não cometer alguns deslizes, a própria palavra de Deus diz que nada nos separa do amor de Deus. Nada. Absolutamente nada. Não tem nada que tenha essa capacidade. Porque imagine, o Senhor Ele pegou o seu único filho e deu lá, ó. Praticamente Ele disse, eu vou parafrasear, façam tudo o que vocês quiserem com Ele aí, ó. Pode cuspir, pode bater, pode fazer o que quiser. Porque é para demonstrar o tamanho do amor que eu tenho por cada um de vocês. Então não tem nada. Em Romanos 8, 35 diz assim: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Absolutamente nada, gente. No 37, ele continua dizendo assim, que a vitória ela já é nossa e sempre será nossa, porque no 37 ele diz, em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Quem dá esse glória a Deus por esse amor maravilhoso? No 38, eu coloquei aqui, eu enfatizei assim que ele nos dá uma certeza. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Uma coisa é você ler, uma coisa é você vivenciar. Eu vivenciei isso aqui nos últimos dias da minha sogra. Eu nunca vi ali, como eu falei, na célula, falo sempre que eu tenho testemunho, como quando eu tenho oportunidade. Uma coisa é tu ver a fé de Abraão, uma coisa é querendo sacrificar seu próprio filho a Deus. Outra coisa é você ver a fé de Noé, construir a arca ali, mesmo com todo mundo chamando ele de louco. Mas outra coisa é você vivenciar nos tempos de hoje. A pessoa ali, no estado que ela estava, falando da forma que ela falava de Deus. Às vezes a gente não se continha e chorava, ela repreendia, porque está chorando? Aí ela falava de uma forma assim, sabe, aquela forma irônica, sadia. Se eu for, vou para Jesus, e vocês?
E é quando a palavra diz aqui que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem a morte. Às vezes a gente é aquele crente que a gente quer Jesus, mas a gente não quer morrer, né? Mas se chegar esse dia, a gente tem que ter a convicção. Às vezes eu duvidava, né? Eu dou o meu melhor, mas às vezes eu duvidava. E a gente está aqui na igreja justamente para isso, para aprender. Até que um dia eu vi a minha pastora falar, a pastora Maria. Ela disse, se eu não tiver a certeza que eu vou, quem é que vai ter? E desde esse dia eu faço um exercício. Senhor, eu estou lá já. Meu nome é o primeiro da lista. E aí foi mencionado aqui hoje, né, que a gente tem que estar louvando já com essa crença, com o coração agradecido de que a gente está com o passaporte comprado, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Jesus, ele quer que a gente faça algo simples, e ele vê cada um de nós fazendo isso. Foi para isso que você veio hoje na igreja, foi para isso que ele me chamou, foi por isso que eu estou aqui. Lá em Mateus 28, do 18 ao 20, eu acho esse versículo muito forte, esse trecho. Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim, do 18 em diante. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Imagina, deu todo o poder para ele, no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembre disto, eu estou com vocês todos os dias. Até quando, gente? Até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz que Satanás ele está ao nosso derredor, mas quem está ao nosso redor é Jesus. Às vezes é a gente que sai. É onde fica aquela brecha que permite que certas coisas aconteçam na nossa vida. Mas Jesus ele deixa claro que ele está com a gente todos os dias, até o final dos tempos. A gente só precisa se manter firme na rocha, alinhado com Ele, ombreado com Ele, sendo dependente dEle. Afinal de contas, a sua própria palavra diz que se a gente não reconhecer que a gente é espiritualmente pobre, a gente não herdará o reino dos céus. E eu costumo dizer, o que o pobre faz todo dia? Ele busca pelo menos um pedaço de pão para sobreviver. E quem é o pão da vida? Então a gente tem que buscar Ele todo dia. Todo dia, se a gente não tirar 5 minutos, eu não estou falando que você tire 1 hora, 2 horas, 3 horas, que você fique de joelho muito tempo. Lá no seu trabalho mesmo, se você não curvar 5 minutos a sua cabeça e dizer: Senhor, esse vai ser os melhores 5 minutos do meu dia, porque eu vou dedicar a Ti. Eu quero sentir um pouco da Tua presença, eu quero conversar contigo. Se você não fizer isso, você não está reconhecendo que você é espiritualmente pobre. E aí você corre o risco de não ter a certeza que o seu nome está na lista. E é você que tem que ter essa certeza que o seu nome está na lista. Amém? Glória a Deus. Eu peço que a igreja fique de pé nesse momento, que a gente vai ler o último versículo. Só que esse último versículo, eu queria que você fechasse os seus olhos, por gentileza. Que você pensasse um pouco nas coisas que você tem feito. Que você pensasse um pouco nos desafios que você tem passado. Que você pensasse um pouco em tudo que de repente não está indo de acordo como você gostaria. Que você
reflita um pouco como é que está a sua vida hoje. Porque existe algo muito maravilhoso que você vai escutar agora, que pode resolver, pode te fortalecer, pode te restaurar, pode te fortificar, pode fazer você sair daqui com um estado totalmente diferente do que como você entrou. Fala um pouquinho com Deus agora antes de você escutar esse versículo. É o nosso último versículo. Fala: Senhor, prepara o meu coração para me escutar esse versículo. Que eu venha compreender o que Tu queres me trazer nessa mensagem. Que Tu venhas me fazer entender o porquê que eu estou passando pelo que eu estou passando. Que Tu venhas me perdoar porque eu fiz algo de errado. Lá em Efésios 3:20, permaneça de olho fechado, só escute. Em Efésios 3:20, diz assim: e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós. O poder de Cristo, ele age em nós, ele está aí dentro de você. Por meio desse poder que age em nós, nós podemos fazer muito mais do que nós pedimos ou até do que nós pensamos. Se você pensou em algo que você está passando aí, se você pediu algo para Deus nesse momento, esse poder para que isso seja liberado está aí dentro de você, está no teu coração. Coloca a mão no teu coração agora e vamos orar juntos. Vamos pedir para Deus, para Ele sanar esse problema, para Ele sanar essa realidade, para Ele abrir a porta que você está querendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós Te damos graça nesse momento, Senhor, e Te agradecemos primeiramente, meu Deus, porque Tu nos trouxesses aqui, Tu nos escolheu, Senhor, Tu queres nos dar esse Teu poder, Tu queres fazer com que a gente aprenda a usar esse poder que está dentro de nós. Foi algo, Senhor, que Tu nos desse. É um presente. Fortifica esse poder em nós, Senhor. Faz a gente sentir agora a Tua presença. Que Tu venhas, Deus de infinita misericórdia, liberar nesse momento cura, perdão. Que Tu venhas em nome de Jesus acabar com todo o problema, com toda a angústia que está nesse coração, Senhor. Que Tu venhas abrir portas, Senhor, àqueles que estão passando com dificuldade financeira, Senhor. Que Tu venhas trazer uma resposta, Pai, ainda hoje. Ao final deste culto, Pai, algo diferente vai acontecer, porque este Teu filho vai começar a usar este poder que está dentro dele, que foi dado a ele, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado porque Tu tens sustentado cada um de nós, Senhor. Muito obrigado porque Tu tens nos guardado, nos protegido, nos livrado de todo o mal, Senhor. Muitas vezes a gente não consegue compreender os Teus planos, mas nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável a cada um de nós, Senhor. Continua a nos conduzir, Pai. Continua a nos guiar pelos Teus caminhos. Que você tenha misericórdia daquelas vezes que a nossa visão é limitada e a gente não entende aquilo que está acontecendo. Mas que seja derramado a todo momento o Teu bálsamo, Senhor, sobre nossas vidas. Que Tu possa nos dar sustento, fortalecimento agora, Senhor, para a gente dar mais um passo, mais um passo, mais um passo, Senhor. Fortifica cada um de nós. Que esses corações aqui possam sair daqui, Senhor, renovados, transbordando do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua unção. Que eles sejam, Senhor, não só fortificados, mas que eles se transformem a partir de agora em canais de bênção lá fora. Que eles possam chegar na casa deles, Senhor, e falar com alguém e dizer: hoje o Espírito Santo me tocou e eu estou renovado pelo sangue do Senhor Jesus.
Hoje eu pude sentir que o meu problema ele vai ter fim. Hoje eu pude sentir que a minha vida vai ser renovada. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Coloque em nós, Senhor, um coração de servos, que a gente venha entender que o teu pedido foi para a gente ir e fazer discípulos e propagar a tua palavra. Foi para isso que tu nos chamaste, Senhor. Cada um vai fazer isso da forma que consegue fazer, seja através de um abraço, seja através de um aperto de mão, mas que tu venha nos usar conforme tu queres, Senhor. Transforma o nosso coração, Pai. Nos molda segundo a tua vontade, Deus. Nós entregamos mais uma vez, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Nós entregamos a nossa casa, a nossa família. Que a tua face, Senhor, resplandeça sobre a vida de cada um de nós. Que as pessoas aí fora, Senhor, percebam o brilho que há em nós, porque o teu poder resplandece sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Que você possa nesse momento só dizer: Senhor, obrigado, porque tu estás comigo até o final dos tempos. Glória a Deus, aleluia. As palmas.